Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Everyday Hero da Randstad Portugal, onde partilhamos semanalmente dicas sobre procura de emprego, gestão de carreira e muito mais. Neste episódio, Procurar Emprego a partir de casa, temos connosco o André Rocha, consultor de Permanent Placement da Randstad. Muito bem-vindo ao nosso podcast, André. Para que os ouvintes te fiquem a conhecer um pouco melhor, fala-nos um pouco sobre ti e estamos a criar uma tradição de querer saber um fun fact sobre o nosso candidato convidado. Por isso, conta-nos tudo. Sim, uma tradição acabadinha de criar. Olá a todos, obrigado pelo convite. O meu nome é André Rocha, mas isso já sabem. Como devem notar pelo meu sotaque, sou do Porto. Eu comecei o meu percurso profissional na área dos serviços partilhados e mais tarde passei pela área do retalho alimentar. Em maio de 2018 ingressei como consultor na Randstad Portugal. Curiosamente faz hoje 2 anos. Hoje sou lead consultant na mesma equipa de Permanent Placement. Um fun fact sobre mim, sou um fanático por séries de todos os tipos e feitios, dedico-lhes horas da minha semana. Depois de ver as séries, normalmente pesquiso sobre os atores, novas temporadas, os diretores, fotografia, curiosidades, tudo mesmo. Sou também escoteiro há mais de 10 anos. Muito bem, André, e obrigada por te dares a conhecer um bocadinho melhor, tanto na tua vertente mais profissional, como tanto na tua vertente pessoal. Este tema, o tema do nosso podcast de hoje, procurar emprego a partir de casa, não é propriamente novo, mas acredito que agora, e derivado da situação em que nos encontramos, tenha ganho aqui uma maior relevância, não achas? Sem dúvida, Helena. Em tempos de confinamento, tornou-se obrigatório fazer quase tudo a partir de casa. Procurar emprego não é exceção. Hoje quem procura emprego tem de o fazer no digital, desde a procura nas diferentes plataformas até às entrevistas. Tudo é mais digital do que nunca. Há novas oportunidades criadas, há negócios parados e com dificuldades, mas também há muita economia que se desenvolveu em torno do Covid-19. A última tendência de emprego, que continuaremos a ver por algum tempo, são os empregos online. Por exemplo, professores online ou até personal trainers online, que já são uma rotina nas nossas redes sociais. Sim, eu concordo contigo. É muito interessante ver esta evolução de oportunidades de adaptação dos profissionais e do próprio mercado de trabalho em si, face ao momento em que vivemos. Sim, sem dúvida, André. O Covid-19 trouxe um avanço gigante em termos tecnológicos. Nunca antes falou tanto em teletrabalho e o recrutamento não foge aqui à regra. As entrevistas digitais já eram uma constante, mas existia uma ou outra fase do processo que era presencial. Hoje podemos desenvolver processos totalmente digitais, com igual ou até maior sucesso. Esse passo foi dado, inevitavelmente, pelo surgimento do confinamento. Para além desta transição total para o digital e uma dedicação maior em termos qualitativos, não devem disparar, ou diria que não se deve disparar em todas as direções, é necessário aqui alguma estratégia, acrescento que durante algum tempo os processos de recrutamento e seleção não serão tão ágeis como já os vimos anteriormente. Agora há variáveis de saúde e também de segurança a ponderar na equação. Certo. Olha, André, mudando aqui um bocadinho o tema, no teu caso, se recuarmos uns anos atrás e olharmos para o teu processo de candidatura, quando começaste no mercado de trabalho, o que sentes que mudou e, aliás, melhorou? Certo, mudou muita coisa, alguma pelo menos. Comparativamente ao que vivemos hoje, mudaram algumas coisas, é um facto. Quando terminei a minha formação académica e comecei à procura da entrada no mercado de trabalho, de um estágio, usava apenas sites de emprego. Não se falava como hoje em networking, LinkedIn, redes sociais ou até Open Days. As oportunidades estavam mais concentradas em alguns sites. Candidatei-me a mesmo muitas oportunidades e fiz algumas entrevistas, todas presenciais, porque não era questão ou sequer possibilidade de fazer uma entrevista de forma digital. Hoje é diferente, hoje os processos são diferentes, têm muito mais fases de entrevistas, algumas delas, principalmente nas primeiras fases, são entrevistas digitais. Diria também que em termos de soft skills, estas são mais valorizadas hoje, e logo desde o momento em que enviamos o currículo. Sim, completamente de acordo com aquilo que acabaste de dizer.
No meu caso concreto, e fazendo aqui um bocadinho a ligação, acaba por ser curioso e é engraçado, mas hoje também faço 10 anos em que integrei na Randstad. É um podcast de aniversário. É verdade. Muitos parabéns. E recordo-me que nas minhas primeiras candidaturas mais a sério, ou seja, já mais direcionado para aquilo que era a vertente de mercado de trabalho, após os estudos a nível da universidade, não nos conseguíamos todo libertar do papel, ou seja, as candidaturas eram feitas presencialmente. Eu lembro-me que fiz presencialmente uma candidatura há 10 anos atrás, na Randstad, numa das delegações, e todo o processo foi sem ter efetivamente a libertação do papel, e até mesmo posteriormente, enquanto recrutadora, tinha que ter sempre algum suporte físico para ir tirando notas ou para acompanhar o discurso, quer do candidato, quer daquilo que estava a acompanhar a nível de documento que tinha à minha frente. Hoje em dia basta termos algo digital ou uma ferramenta digital que em qualquer lugar e em qualquer momento conseguimos ter acesso a toda a informação ou aos dados que necessitamos, seja do candidato ou seja de outra informação idêntica ou recorrente. Bem, antes de mais, muitos parabéns aos dois pelos aniversários de casa que fazem. Obrigado. Muito obrigada, lá escarás, André. Para quem está à procura neste momento de emprego, deve ser difícil ter uma rotina estabelecida. Pelo menos eu acredito que sim. Que dicas é que tens para ajudar os nossos candidatos neste processo? Certo, Helena, falaste aqui, e começando aqui por um ponto importante, um ponto-chave, falaste na rotina. E é uma das maiores dicas que posso dar, é criar uma rotina quando procuramos emprego. Definir aqui momentos específicos em que eu vou fazer, dedicados e com objetivos. Sugerir também a revisão do currículo e dos perfis online, nomeadamente do LinkedIn. E, claro, alguma paciência. Este é um momento difícil para todos, candidatos, empresas de recrutamento e empregadores. Sim, boas dicas. Parece uma forma interessante de nos mantermos ativos profissionalmente e em casa. E se olharmos para os principais recursos que usamos numa candidatura, o que é que nos podes dizer sobre isso? Podes dar-me um exemplo? Sim, por exemplo, achas que o meu currículo deve mudar ou devo usar outros modelos de currículo para mostrar o meu interesse numa oportunidade de trabalho, por exemplo? O currículo continua a ser uma das ferramentas mais importantes na apresentação a uma oportunidade de emprego. Diria 2 páginas no máximo, uma se for um CV de alguém que vai agora integrar o mercado de trabalho. Diria também que não deve ser muito extenso, mas ao mesmo tempo conter a informação mais relevante. Dados pessoais, como o nome, os contactos, a residência e o LinkedIn. Acrescentaria a fotografia, a formação, a experiência profissional e depois, no final, algumas competências core. Deve ter em atenção alguns aspectos, como a cronologia e a organização da informação e, claro, essencial, não ter erros ortográficos. No limite, diria que me devo colocar no lugar do recrutador e questionar se o CV está a passar a mensagem e a informação pretendida. É importante que o CV esteja também guardado num formato compatível para diferentes sistemas, computador, smartphone, tablet. Claro que sim. E, na tua opinião, o que é que tu achas sobre a carta de apresentação? Consideras que ainda é uma boa ferramenta? Bem, a carta de apresentação é uma ferramenta que deve ser usada em situações mais específicas. A minha opinião é que apenas se deve enviar a carta de apresentação quando solicitado ou, em alternativa, dedicar o corpo do e-mail à carta de apresentação. Se por alguma razão eu escolher fazer e enviar uma carta de apresentação, o meu conselho é que eu use bem a demonstrar que tem os requisitos para a função. E depois não nos podemos esquecer de trabalhar também os nossos contactos. Claro que sim. E imagina se passarmos para uma fase posterior de entrevista, e sei que em parte me estou a adiantar aqui um pouco na nossa conversa, mas imagina, e se tivermos uma entrevista digital, que dicas é que nos podes dar a quem nos ouve?
Há dicas ou regras transversais, seja para uma entrevista presencial ou digital, como, por exemplo, pesquisar sobre a empresa, rever o CV, apresentar-me confiante ou até chegar a horas. Mas quando falamos aqui de uma entrevista digital, há desafios acrescidos. Diria que a preparação começa ainda antes da entrevista. Aconselho a todos a verificação das condições essenciais, ou seja, computador, a luminosidade, o som, microfone, bateria e uma boa ligação à internet. Se a entrevista é feita através de um sistema operativo que nunca usei, aconselho também a fazer um ou dois testes antes da entrevista, porque isto aumenta a confiança e a concentração naquilo que é mais importante, a entrevista. Escolher um bom local para a entrevista que reúna aqui algumas das condições que eu já mencionei é essencial. Porquê? Porque vai jogar a favor do candidato e a entrevista será feita aqui num lugar de maior confiança. E tudo é mais digital do que antes, mas também deixo um conselho aqui à moda antiga, isto é, papel e caneta à mão, caso seja necessário apontar algum tipo de informação, alguma questão ao recrutador. Muito, muito bom. Obrigada pelas tuas dicas. Foram mesmo espetaculares e acredito que sejam bastante úteis para os candidatos que nos estão a ouvir através do nosso podcast. Obrigado. Obrigado, André. Sem dúvida que foram umas dicas muito importantes, não só para este momento atual, mas para recordar depois em futuras situações. Parece que chegamos ao fim do nosso segundo episódio de podcast. André, muito obrigado mais uma vez por teres estado connosco e pelos conselhos que deixaste a todos nós. Obrigado eu. Esperemos que tenham gostado. Já sabem, subscrevam o nosso canal Spotify e as nossas redes sociais Randstad Portugal no LinkedIn, Facebook e Instagram. Desejamos um excelente fim de semana e até à próxima sexta-feira.